Enfim, é oficial, a Fórmula 1 revelou seus principais planos para a temporada de 2021, uma temporada que já vinha sendo planejada para muitas mudanças na categoria. Agora sim está totalmente oficial, a Fórmula 1 revelou seus detalhes técnicos, financeiros e esportivos para as próximas temporadas, então a gente vai analisar tudo isso neste vídeo. Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro de Projeto Motor, então a gente vai falar sobre o que deve mudar, o que dá pra gente esperar, o que dá pra gente concluir e o que ainda está em aberto, né? A gente tem ainda 1 ano e meio até chegar à temporada de 2021, então tem muitas respostas que ainda precisam ser dadas, então é isso que a gente vai analisar neste vídeo de hoje. Lucas, desde que a Fórmula 1 começou a divulgar esses planos para 2021, ela já deixou bem claro quais eram os objetivos, né, para essa mudança, que era deixar os carros mais fáceis de competir uns com os outros, diminuir efeito de turbulência e até juntar o grid como um todo, né, diminuir essa disparidade no grid e também com uma finalidade de deixar os carros mais bonitos, né? Agora que os planos foram revelados, Lucas, como que a Fórmula 1 pretende fazer isso? Exatamente quais são as mudanças no conceito do regulamento que vão atingir esses objetivos? Bom, Bruno, na questão de desempenho, a Fórmula 1 trabalhou para mexer na parte aerodinâmica do carro e tentar permitir com que os pilotos consigam se aproximar mais na pista um dos outros, né? Então, assim, hoje eles perdem muita pressão aerodinâmica quando se aproximam a 2 segundos do carro à frente, e às vezes os ataques, as tentativas de ultrapassagem são dificultadas por conta disso, porque o piloto atrás começa a perder aderência, o carro começa a ficar mais difícil, ele não consegue se aproximar para fazer uma ultrapassagem, e aí depois de algumas voltas o pneu também superaquece e às vezes desgasta, e aí ele perde aquela janela para tentar uma ultrapassagem. A FIA e o Liberty trabalharam para tentar reduzir esse problema, diminuindo um pouco a responsabilidade de pressão aerodinâmica da parte superior do carro, tentando diminuir principalmente a quantidade de turbulência no ar que essa parte de cima do carro causa no de trás, né? Deixar o ar mais limpo para o carro que vem atrás, né? E jogar muito da pressão aerodinâmica embaixo do carro, porque é o ar que passa mais limpo quando os carros estão tanto da frente quanto de trás estão passando, né? Então, parte disso foi feita com uma pequena volta do efeito solo, né? Não é exatamente os conceitos dos anos 80 são quase os mesmos, porém não é no mesmo nível do efeito solo que a gente teve nos anos 80. Então não vamos ter, por exemplo, muita gente andou perguntando, né, Bruno, a volta das saias e tudo mais. Não vai ter isso, que vai ter muita questão de realmente veias no chassi, né, no assoalho, para os carros terem essa pressão aerodinâmica com ar mais limpo, né, Bruno? A ideia toda, então, é melhorar as ultrapassagens. Melhorar as ultrapassagens. Uma coisa que deu para perceber até nas artes que a Fórmula 1 divulgou, né, desses carros de 2021, é como que, no geral, a carroceria está muito mais simplificada, né? Exatamente porque boa parte da aerodinâmica vai vir por debaixo do solo, através do difusor que passa por debaixo do solo, porque é a forma com que você pode simplificar um pouco a parte superior da carenagem. Você tem asas muito mais simples, suspensões muito mais simples, você vai ter uma mudança no desenho de freios, né, de dutos de freios, que nós já tivemos até em certa dose uma mudança para 2019, exatamente para tentar diminuir esses efeitos de turbulência e tudo mais, algumas aletas a mais, né, principalmente em cima de rodas, para tentar deixar o ar um pouco mais limpo. Então, nesse ponto deu para perceber uma mudança grande no conceito, né, que o carro no geral, pelo menos na teoria, tende a estar mais simplificado, né, as asas sem esses end plates, né, que é aquela parte lateral, exatamente para tentar deixar o ar um pouco mais limpo. E a Fórmula 1, né, Lucas, ela está bem otimista com relação a esses números, né, de que hoje em dia ela projeta que os carros chegam a perder 50% da pressão aerodinâmica quando segue um rival da frente, e ela pretende reduzir significativamente esse número, né, nesses carros de 2021. Né? Eles dizem que nos testes de túnel de vento e CFD que eles andaram fazendo, que eles acham que conseguem reduzir isso de 10% a 15%, né, Bruno? A perda de pressão aerodinâmica atrás de outro carro. Agora, é lógico que a gente tem que lembrar, né, que esses números foram feitos em testes da FIA ali, né, projetando o que vai acontecer num carro que a FIA projetou, né?
Agora, outra coisa vai ser quando as equipes começarem a olhar o que elas podem fazer, que tipo de desenho que elas vão poder fazer para os carros, que aí isso pode mudar, né? Pode ser um pouquinho, talvez esses números olhando hoje podem parecer um pouquinho otimistas quando a gente chegar em 2021 e ver realmente os carros na pista. E uma mudança que já havia sido anunciada, né, desde que a Fórmula 1 já começou a revelar os primeiros planos para 2021, era de que as rodas seriam maiores, né? Agora as rodas serão de 18 polegadas, as atuais são de 13, e esse aumento se dá exatamente para deixar os carros mais próximos ao que se vê na rua, né? Para deixar essa questão das rodas, dos pneus, até com uma maior relevância de marketing. E você tem aí um aumento de roda e tem umas consequências, né, Lucas? Que os carros vão estar mais pesados. Nós já temos os carros mais pesados que a Fórmula 1 já teve na história e esse peso vai continuar a subir até 2021, né? Não, realmente, Bruno, vai subir em 25 quilos, é bastante. Se a gente considerar aí proporcionalmente até, é considerável e vai mudar, por exemplo, inclusive toda a parte dinâmica, né, do carro em relação às forças a que ele é submetido nas curvas, nas freadas, né? Então forças laterais, força frontal, né? Porque é realmente um aumento considerável. Esse aumento vem por conta muito das rodas novas, que são maiores, e também por conta de um aumento em 5 quilos, Bruno, do peso da unidade de potência, né? A questão da roda também tem um impacto importante no pneu, Bruno, porque não só a roda cresce, como o pneu vai ter um perfil mais baixo, né? A ideia é muito deixar parecido com aqueles carros super esportivos que a gente vê, né? Não é exatamente aquele carro popular que nós temos na garagem, né, Bruno, que usa aquela roda com o perfil de pneu mais alto, mas aqueles super esportivos mesmos de rua. Realmente, Bruno, é uma releitura. Os engenheiros da Fórmula 1, das equipes, vão ter que fazer uma releitura completa de como vai funcionar o carro de Fórmula 1. Pois é, e todos esses fatores combinados, né, tanto a mudança de rodas e suspensão, mudança do perfil aerodinâmico, o aumento de peso e tudo mais, tem a previsão, né, tudo isso cria a previsão de que os carros vão ficar de 3 a 3 segundos e meio mais lentos, né, em relação aos números atuais. 3 segundos e meio parece que é bastante, mas a Fórmula 1 ela basicamente fala em voltar aos números que existiam até 2016, né, que é um número que assim, é sempre bom a gente falar que isso é teoricamente, né, a Fórmula 1 está testando essas mudanças em túnel de vento, mas depende muito também de como os pneus vão ser desenvolvidos e todos os outros fatores que vão interferir. Lembrando, né, que ela fez mudanças de 2018 para 2019 e a expectativa era de que os carros ficassem mais lentos em 2019, mas em muitas pistas os recordes foram batidos. Então, a Fórmula 1 fala em voltar para 2016 em termos de performance, mas a gente vai ver como é que vai funcionar na prática. Outro ponto que eu achei interessante também no regulamento esportivo e no regulamento técnico também é que ela cita o DRS, né? Ela não falou ainda tão abertamente com relação ao DRS, mas o DRS lá é mencionado como uma das peças que nós vamos mencionar no próximo tópico, mas, ou seja, por mais que a Fórmula 1 tenha desenvolvido um regulamento especificamente pensando em permitir que os carros possam competir uns com os outros, né? A primeira vez que a Fórmula 1 desenvolve e faz uma extensa pesquisa com essa finalidade exclusivamente de deixar os carros mais fáceis de competir, o DRS é um recurso que tende a ser mantido. A gente não sabe como vai funcionar, qual vai ser a eficácia do DRS, né, porque depende muito do tamanho dessa peça, né, de como que ela vai funcionar, de qual que vai ser a dinâmica, mas de qualquer maneira já temos aí um indicativo de que o DRS deve permanecer para 2021. E Lucas, uma das principais preocupações que surgiram, né, quando a Fórmula 1 começou a falar sobre esses planos de 2021 era de que essa busca por melhorar a forma com que os carros competem traria algumas restrições e essas restrições acabariam com a natureza da Fórmula 1 de ter esse desenvolvimento, né, daquela busca pelo detalhe e tudo mais, de que a Fórmula 1 ficaria muito padronizada. Não é isso que vai acontecer, né? A Fórmula 1 ela revelou um novo sistema de como ela vai classificar algumas peças, que também é uma situação que tem um desdobramento interessante, né? Não, com certeza. Hoje a Fórmula 1 ela trabalha basicamente com equipamentos que você pode desenvolver ou comprar de outra equipe, ou comprar de fornecedores que vende para mais de uma equipe, né?
e você tem peças que obrigatoriamente você tem que produzir dentro de casa, né? Só existiam essas duas classificações. A Fórmula 1 vai abrir agora para 5 classificações diferentes, né? Então você vai ter as peças listadas, que são basicamente componentes aerodinâmicos, o corpo do carro, basicamente, né, Bruno? Você vai ser obrigado, né? A equipe vai ser obrigada a fabricar em casa. Aí você tem uma segunda lista que vão ser de componentes padronizados, ou seja, sensores de motor, telemetria, rádio, que aí vão ter concorrências para se eleger um fornecedor único para a categoria, e aí todo mundo tem que comprar daquele fornecedor, né? E aí entra inclusive equipamentos de pit stop, rodas, ou seja, são equipamentos que não influenciam diretamente no desempenho do carro, né? Você tem aí uma terceira categoria que são os prescritos ou pré-configurados, né, que vão ser componentes que você vai fabricar em casa, porém vai ter já um desenho feito, né? Então, ou seja, vai ter uma receita de bolo que você tem que seguir. Então você sabe que você vai ter que fazer aquele quadrado daquele tamanho, daquela cor e tudo mais, e você não pode fugir daquilo. Então, ou seja, você pode produzir em casa, porém é um equipamento já pré-dimensionado. Os transferíveis são os equipamentos que todo mundo pode fabricar e pode vender entre as equipes, ou seja, que é algo que já acontece hoje, por exemplo, com a Haas, né, que compra da Ferrari, a Toro Rosso pega muita coisa da Red Bull, ou seja, câmbio, embreagem, o que não tinha antes, né, suspensão vai entrar, né, ou seja, são itens transferíveis. E talvez, Bruno, eu acho que a grande novidade nessa questão que são os open source, né? A galera que está mais acostumada com informática talvez ouve mais, né, essa nomenclatura de código aberto, né? Vão ser algumas peças que as equipes vão projetar, vão construir para o carro delas, só que elas vão ser obrigadas a fazer um upload, vão subir lá o projeto no servidor da FIA. E todas as equipes vão ter acesso a esse servidor. Ou seja, se você chegar à conclusão que o do outro é melhor, você pode ir lá simplesmente pegar o projeto do outro e copiar e fabricar em casa. A ideia são peças que todo mundo vai se emprestar ao projeto, né? São basicamente equipamentos que não tem também nenhuma, ou pelo menos tem muito pouco, né? Influência no desempenho mesmo do carro. Então, coluna de direção, o próprio sistema de DRS, pinças de freio, ou seja, tem até alguma influência no desempenho final, mas é mínima, né, Bruno? Mas é uma novidade interessante e que eu acho que a FIA vai, depois, aos poucos, explorar ainda mais as possibilidades. Pois é, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o regulamento completo para todo mundo entender quais são exatamente todas as peças e em qual categoria elas se encaixam, né? Só que o interessante é isso, a gente viu que a Fórmula 1 fez isso pensando exatamente em conter os custos, né? Porque você tem muito gasto hoje em dia para desenvolver equipamento de pit stops, que são coisas que te dão um ganho até muito marginal, mas te dão um ganho muito importante, mas muito dinheiro é gasto nisso. Então a Fórmula 1 ela quer conter esse tipo de gasto desenfreado e focar naquilo que ela julga importante, então essa é uma medida um pouco interessante. Uma coisa que a gente já começa a ver, né, os primeiros desdobramentos dessa filosofia de regulamento é que o Gary Anderson, né, que é o ex-projetista que trabalhou na Jordan, na Stewart, e que hoje é colunista da revista Auto Sport inglesa, ele até fez uma análise interessante sobre esse novo regulamento, que na visão dele, realmente, você tem ainda os elementos de diferenciação de performance, sobretudo aerodinâmico, né, que ainda assim cada equipe tem que fazer o seu, mas como você tem uma limitação um pouco maior, ele prevê que todas vão chegar mais ou menos em soluções parecidas. Então essa padronização, essa cara igual da Fórmula 1 vai ser uma consequência, né, não exatamente algo proposital. Então é uma coisa que fica em aberto que a gente vai poder ver em 2021. E Lucas, quando o Liberty assumiu a Fórmula 1 e já começou a falar sobre 2021, ela nunca escondeu que um dos planos que ela tinha em mente era de mudar essa arquitetura do motor e tirar o MGU-H. A gente sabia que isso não ia acontecer, ela já tinha desistido desse plano há um tempo, mas ela vai manter os motores atuais e até em alguns elementos que já são presentes, como por exemplo o fluxo de combustível e até a recuperação de energia. Esses números não vão ser mexidos. Mas você mencionou no começo do vídeo que os motores ficarão mais pesados, né? Exatamente uma mudança que foi feita pensando em custos. Então, o que a Fórmula 1 vai fazer?
O motor vai ficar um pouco mais pesado porque vai ter alguma padronização de alguns itens. Ninguém precisa ficar assustado, ninguém vai padronizar motor, mas são sensores, praticamente todo o sistema de bomba de combustível, né, vai ser padronizado, equipamento de captação de combustível também no tanque, né, esse sistema vai ser padronizado. Então, isso vai gerar um pequeno aumento no peso, né? Além disso, a FIA também vai incentivar as fabricantes a irem um pouco mais com calma no tipo de material que elas usam nos motores, assim como no carro inteiro, né, Bruno? Então, por exemplo, usar apenas materiais realmente comercialmente viáveis, né? Não adianta ficar usando material que só vai servir para ir para a Lua, né? Usar realmente materiais viáveis e tudo mais. Então isso vai causar um pequeno acréscimo aí do peso. Eles estão, acredito que vai ser por volta de 5 quilos que vai aumentar o peso do motor. E agora existe já uma discussão, né, Bruno, que assim, eles sabem que eles não vão poder ficar com essa arquitetura e com esse sistema de motor hoje por muito mais tempo, né? O carro está mudando, as tecnologias estão mudando e a Fórmula 1 não vai poder ficar eternamente com isso. Ficou um pouco curto, talvez, o prazo para essa discussão. O que já se fala é em uma nova geração de motores, o que já estaria sendo costurado para 2024 ou 2025. Mas até aí também a FIA e a Fórmula 1 precisam entender que quem vai estar lá na Fórmula 1, né? Porque hoje é até difícil saber, né? Então por isso que eles deram um prazo um pouco maior para essa discussão. E a outra grande mudança, Bruno, é com certeza o combustível. Aí sim também já olhando não só na questão desempenho, mas olhando também muito na questão de tecnologias mais voltadas para o meio ambiente, né? Então para 2021 vai dobrar o índice de combustível renovável que vai precisar ter na gasolina da Fórmula 1. A gasolina da Fórmula 1, ela por regulamento, ela precisa ter apenas ingredientes que são usados no combustível comercial. Pode ter alteração nos índices, pode ter um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, mas não pode ter nada que não é usado em alguma gasolina do mundo, né, que se encontre num posto de gasolina qualquer. O que a FIA quer agora é aumentar, como por exemplo, o consumidor brasileiro já está bem acostumado a ter uma porcentagem considerável de etanol, por exemplo, na gasolina, a FIA quer aumentar essa porcentagem. E quando a gente fala em combustível renovável, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, Bruno, é o etanol, né? É considerado um combustível renovável, porém não é o único. Então acho que vai ter alguma pesquisa nessa direção. Eles vão aumentar para 20% em 2021 e já se fala em aumentar ainda mais para 2022, já está na agenda. E com certeza na discussão do novo regulamento de motores lá para 24, 25, essa questão do combustível pode ainda sofrer uma revolução ainda maior. Já se fala, não só o pessoal pensa em carros elétricos, tudo, mas se fala, por exemplo, em combustíveis sintéticos, que se usa CO2, ou seja, uma reciclagem de CO2, né, que existe no ambiente do planeta Terra. Então, assim, existem muitas coisas que a Fórmula 1 vai caminhar, assim, para esse lado. Quanto à parte esportiva, a Fórmula 1 não entrou muito em detalhes, né? Ela apenas falou que pretende deixar o regulamento mais simples, mas ela não explicou exatamente o que vai acontecer. Uma coisa que ela já adiantou, né, Lucas, foi que a estrutura geral do fim de semana vai mudar, mas não necessariamente aquilo que nós vemos na pista, mas sim as questões promocionais, né? Então o fim de semana, em vez de começar na quinta-feira, vai começar na sexta, né? Vai mudar mais para nós, né, Bruno, que trabalhamos na cobertura dos GPs, do que para o público que assiste, né? Hoje, como é que funciona a estrutura de um GP de Fórmula 1? Na quinta-feira, você tem obrigatoriamente os pilotos e as equipes têm uma coletiva de imprensa da FIA, você tem também coletivas das equipes, né? Então as equipes elas são obrigadas, os pilotos são obrigados a estarem à disposição da imprensa por um determinado tempo, toda quinta-feira. Vai acabar isso.
A ideia do Liberty e da FIA é que isso aconteça na sexta-feira pela manhã, ou seja, encurtaria em um dia o final de semana, o que também encurtaria talvez o quanto que a Fórmula 1 precisa estar pronta com antecedência para receber essa turma. A sexta-feira vai acabar ficando mais congestionada, né, Bruno? Porque a galera vai precisar receber a imprensa, fazer suas coletivas e depois partir para os seus 2 treinos livres, né? Então acho que o final de semana, acho que vai, de novo, para o público vai mudar pouco, vai mudar mais para a gente que está ali no dia a dia. E qual que é a intenção disso, Bruno? É ter mais corrida, né? É ter mais corrida, né? Um calendário mais compacto, você diminui o tempo, né, que essas equipes precisam chegar antes, porque lembrando que quinta-feira, além de atividades de imprensa, também existem as primeiras verificações técnicas, né, as inspeções. Então, se você joga tudo isso para sexta-feira, fica mais fácil de você conseguir ter mais tempo, né? Você pode fazer um calendário um pouco maior. A gente falou de sexta-feira também, uma mudança interessante que a Fórmula 1 anunciou para 21 é que ela vai ter um regulamento que obrigatoriamente as equipes vão precisar usar pilotos novatos em 2 treinos durante a temporada. Todas as equipes vão precisar fazer isso em pelo menos um GP, né, ou pelo menos em 2 sessões de sexta-feira, contar com pilotos que não competiram em mais de 2 GPs. Isso é uma coisa que já existe hoje, né? As equipes podem usar pilotos novatos em testes fora de fim de semana, as equipes têm de usar pilotos novatos em testes realizados fora dos fins de semana de GP, mas agora sim vai ser uma atividade oficial, uma atividade de GP, as equipes vão ter que usar isso. Abre aquela mesma brecha que existe hoje, né? Porque, por exemplo, você tem uma equipe que conta com um piloto estreante, no primeiro GP da temporada ele não vai ter nenhum GP no currículo, nos 2 primeiros treinos do fim de semana ele já vai matar essa pendência da equipe. Então, não deixa de ser ali uma coisa que a Fórmula 1 criou, uma iniciativa bem pensada para tentar facilitar essa transição dos pilotos jovens para a categoria em si. Então, essa é uma mudança que já está anunciada para 2021. Esse, Lucas, foi um dos tópicos mais falados, né, desde que esse regulamento foi anunciado, que é a questão do novo regulamento financeiro, né? Agora a Fórmula 1 tem o regulamento técnico, o regulamento esportivo e o regulamento financeiro, com essa proposta de introduzir um teto de gastos para as equipes e tentar evitar, né? A gente pode perceber uma tendência, né? Eles estão tentando evitar esse gasto desenfreado das equipes durante o ano. Então como é que vai funcionar isso, Lucas? O teto de gastos, Bruno, vai funcionar basicamente você tem um valor máximo que a equipe pode gastar por temporada. Esse valor ele está fixado no momento para 2021 e 2022 em 175 milhões de dólares. Dólares, hein, pessoal? Esse número ele vai poder variar dependendo da quantidade de GPs que você tiver no ano. Então, por exemplo, o 175 foi calculado em cima de 21 GPs que você tem hoje em 2019. Em 2020, por exemplo, a gente já tem um calendário com 22 provas. Se o teto de gastos estivesse valendo para 2020, você acrescentaria 1 milhão aos 175, ou seja, o teto seria de 176. Se você perdesse uma prova, ou seja, caísse para 20 provas, você tiraria 1 milhão. Né? Então, em vez de ser 175, seriam 174 milhões de dólares. Se a gente chegar às 25 corridas que o Liberty está querendo chegar, então nós vamos acrescentar mais 4 milhões de dólares. Né? E assim por diante. A ideia sempre em março da temporada seguinte, as equipes vão ter que apresentar uma prestação de contas para a FIA. E essa prestação de contas vai precisar estar dentro desse limite. Né? As contas vão ser auditadas por uma empresa independente. A eleita já para os primeiros anos é a Deloitte, uma auditoria multinacional conhecida, e vai ter que bater. Né? E vão existir algumas punições, né? Desde um nível mais baixo, que pode ser por uma questão de atraso, por exemplo, só na entrega das contas. Aí você vai ter um segundo nível, que aí já vai cair talvez, esse primeiro nível vai ter talvez uma multa, alguma coisa assim. No segundo nível já podem cair algumas sanções esportivas, né, que é no caso de você estourar em até 5% o teto de gastos, e aí você pode perder pontos no campeonato. A FIA prometeu que vai avaliar caso a caso, pode ser também simplesmente uma multa, pode ser algo mais grave, né? E acima de 5% vai ser considerado uma falta grave,
e aí pode até ter uma eliminação do Mundial, né? Algo que realmente teria que ser muito grave. 5% não é tanto, né, Bruno? Não é tanto. Vamos lembrar, ou seja, as equipes vão ter que ficar muito em cima. E um dos pontos que mais levantaram questionamentos, né, com relação a esse regulamento financeiro é exatamente quais são os elementos que serão cobertos por esse teto de gastos, né? Tudo que diz respeito à performance da pista vai entrar no teto de gastos e alguns elementos externos não. Então, por exemplo, salário de pilotos não estarão incluídos no teto de gastos, custos com marketing, bônus de fim de ano, né, que as equipes sempre dão para os funcionários chegando ali no final da temporada, e o salário dos 3 principais funcionários, ou seja, eles vão pegar os 3 funcionários que são mais bem pagos da estrutura da equipe, e também isso não vai entrar no teto de gastos. Então é uma forma que a Fórmula 1 tenta trazer para dar uma contida nos gastos e ao mesmo tempo permitir que as equipes façam ações, né? Elas fazem ações fora da pista, façam eventos, contratem pilotos, contratem engenheiros e mecânicos e tudo mais, mas ao mesmo tempo tentando conter os custos de uma forma um pouco mais sábia e evitar que as equipes maiores consigam gastar mais e que as equipes menores tenham dificuldade maior. Mais uma vez, isso mostra a filosofia do regulamento de tentar compactar o grid e tentar igualar um pouco mais as condições das equipes maiores para as equipes menores. E Lucas, foi muita novidade, muita informação, muitos anúncios. O que já deu para concluir disso tudo, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas, alguns pontos que eu tenho em aberto, mas no geral, o que você conclui desse regulamento em teoria? Bruno, eu acho que realmente uma mudança bem grande para a Fórmula 1, talvez uma das, se não for a maior chacoalhada de um regulamento na Fórmula 1. Se você olhar o regulamento atual da categoria com esse regulamento de 21, acho que a Fórmula 1 nunca chegou, a Fórmula 1 sempre foi feita assim, evoluções, muda um ponto, muda o outro. Eles realmente pegaram o atual regulamento técnico, jogaram fora e refizeram completamente do zero, sem pegar nada do que tinha no anterior. O desportivo, eles fizeram alguns ajustes, né? Para a gente saber o efeito na pista, infelizmente, a gente só vai saber mesmo nas primeiras corridas de 21. Me parece que foi um caminho interessante a seguir. Alguns puristas podem reclamar que os carros vão ficar parecidos, que algumas restrições e tudo mais. Só que, queira ou não queira, é a busca, talvez seja um dos primeiros regulamentos totalmente produzidos em busca de uma melhor corrida. Se vai dar certo, de novo, a gente vai ter que esperar. Pelo que a gente já consegue conceber, pelas algumas opiniões técnicas que saem, talvez não seja na porcentagem que se espera, mas que seja uma evolução. Talvez a minha crítica a esse regulamento é realmente a questão do teto orçamentário, mas não de existir. Eu sou a favor do teto orçamentário, porém, acho que acabou sendo um teto orçamentário um pouco alto, e a minha expectativa era que ele viesse ainda um pouco alto, mas já com a sua evolução diminuindo, uma curva descendente já prevista para os anos seguintes. Isso não aconteceu. 175 milhões de dólares é muito acima do que as equipes médias gastam. Então, assim, para as equipes médias não vai mudar nada. Elas vão continuar esgoeladas e elas não vão chegar no teto. Vai mudar para as equipes grandes. Algumas dessas equipes vão ter que reduzir em mais da metade dos seus orçamentos. Então você vai trazer as equipes grandes para baixo. Beleza, ótimo. Talvez isso num primeiro ano seria interessante. Agora, eu acho que nos outros anos a ideia era tentar aproximar mais esse grid, né? Porque realmente o teto ainda está muito mais alto do que o orçamento. A gente está falando de equipes médias que gastam entre 110 e 120 milhões e com um orçamento de 175. E a questão ligada, Bruno, correlata aí ao teto orçamentário, que a gente não viu nada sobre a questão de distribuição das verbas financeiras, né? Ou seja, a priori vai continuar do jeito que está hoje, né? É uma luta ainda do Liberty, mas eles vão ter que eles têm que mudar isso, né? Como as verbas da Fórmula 1 são distribuídas. Não dá para continuar, por exemplo, equipes que, por exemplo, como a Ferrari, que ganham mais dinheiro com as outras por existir, não simplesmente pelo seu desempenho, né? A Fórmula 1 vai ter que rever isso. Acho que vai ser um ponto ainda importante.
E talvez, né, Bruno, mexer no dinheiro seja mais difícil do que mexer na própria parte técnica da categoria. Mas para a Fórmula 1 ser sustentável, atrair novos participantes até, vai ter que rever isso sim. Vai ter que rever. Eu achei interessante, acho que no geral meus pontos são muito parecidos com os seus. Eu achei que o regulamento técnico foi bem intencionado, assim, ele foi feito de uma forma com um objetivo concreto em mente e plausível, né? Eu acho que é uma coisa que a Fórmula 1 sempre tentou buscar, ela sempre tentou ter o resultado, mas nunca tomou as ações necessárias para chegar nesse resultado. Dessa vez parece que ela fez isso, né? Acho que isso é um ponto muito positivo. Só que, 2 pontos. Primeiro, realmente a gente tem que ver como é que vai ser na prática, né? Porque a intenção do regulamento é fazer com que os carros possam competir uns com os outros sem que um carro afete o rendimento do carro que vem atrás. Só que os engenheiros, os projetistas, na hora de desenvolver o projeto, eles não querem saber se o carro de trás vai ser perturbado pelo meu ar sujo. Eles vão querer desenvolver o carro da melhor forma possível, porque é exatamente para isso que eles são pagos. Então, na prática, como esse regulamento vai ser usado, né? Isso pode trazer as consequências que impeçam que esse regulamento funcione. Então, esse é um ponto que está em aberto, quero ver como é que ele vai funcionar na prática. No geral, tem alguns outros pontos que também me levantam, né? Por exemplo, com relação a brechas de regulamento, né? Esse é um regulamento novo, sempre que você tem um regulamento novo, existe a possibilidade de uma equipe ou outra conseguir descobrir uma brecha, e aí você tem uma falta de competitividade que vem e por conta disso. A Fórmula 1 tentou estudar muito esse regulamento de 21, mandou as equipes testarem nos seus túneis de vento, ela mesma tem a sua própria comissão para estudar esse regulamento proposto de cabo a rabo para evitar que existam algumas brechas, mas esse é um ponto que pode aparecer na prática também, que é uma coisa que a gente vai ter que observar. E com relação a isso, até distribuição financeira também, nada a acrescentar, e até com relação ao processo de tomada de decisão na Fórmula 1. Né? Hoje em dia as coisas na Fórmula 1 são muito burocráticas, porque alguns pontos requerem unanimidade, outros pontos acabam não saindo do papel, então como isso vai se desenvolver até 2021 também é um ponto que fica em aberto, até porque são pontos que não estão relacionados diretamente a regulamentos, né? Não estão relacionados diretamente à FIA e sim à Fórmula 1 em si. Então a Fórmula 1 vai ter o seu tempo de negociar esses termos e aí a gente vai ver como é que vai acontecer. E no geral também, né, até falando no nosso tópico sobre o regulamento esportivo, a Fórmula 1 não entrou muito em detalhes, mas algumas mudanças podem vir por aí também. Né? A gente sabe mais ou menos no geral que a estrutura do fim de semana vai ser mantida, mas como isso vai acontecer a gente ainda não sabe. Né? Por exemplo, a Fórmula 1 queria testar em 2020 uma corrida classificatória, né? Uma questão para dar uma agitada no fim de semana. Não passou exatamente porque não teve unanimidade das equipes, mas para 21 as coisas estão em aberto, então a Fórmula 1 também vai ter que desenvolver alguns pontos com mais detalhes. Ela tem um tempo para isso, né? Esse negócio não tem uma urgência tão grande como o regulamento técnico. Então são alguns pontos que ficam em abertos, então a gente vai ter que observar com bastante atenção até 2021, que promete ser uma temporada interessante, que vai mostrar exatamente o que o Liberty consegue fazer, né? Se o Liberty vai conseguir pôr em prática a sua visão para a Fórmula 1. E o que você que está assistindo achou disso tudo? Né? O que você achou desse regulamento novo? Quais são as suas dúvidas? Quais foram os pontos que você gostou, que você não gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal do Projeto Motor e ficar ligado no projetomotor.com.br. Lucas, valeu pela companhia de sempre, galera, grande abraço e até a próxima.